Deus é muito lindo, meus amados. Quando você obedece, segundo a ministração da Amanda, Deus faz coisas que você não imagina. Então Deus está nos chamando, e eu tenho certeza. Antes de eu começar a palavra, eu queria fazer uma oração específica. Vamos colocar de pé. Eu creio que Deus está levantando esta igreja para ser uma influência nesta geração. Olhando hoje aqui já está pequena, aleluia, glória a Deus. E nós acreditamos que uma das coisas que Deus está restabelecendo é o amor, é a compaixão pelos perdidos. Eu preguei minha última ministração falando sobre a grande comissão. E eu creio que Deus vai te levantar, vai me levantar como um povo apaixonado por vidas. Então eu gostaria que nós orássemos neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha derramar uma porção especial do teu amor sobre cada um de nós. Senhor, que nós possamos ser apaixonados por vidas, apaixonados por gerar algo do céu aonde nós estamos. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor cele, toque em cada vida, em cada pessoa. Senhor, que venha um fogo do teu Espírito queimando pelos perdidos. Senhor, que nós possamos entender que nós somos missionários desta geração, que nós possamos entender que nós somos detentores da palavra de vida eterna, porque o Senhor está conosco. Senhor, que nós possamos transpassar, que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível, não para encher a igreja, Pai, mas sim para despovoar o inferno. Senhor, que nós possamos ser canais de bênção aonde nós estivermos, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Pode sentar. Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim: Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele nos virá como a chuva ceroja que rega a terra. Repete comigo. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Feche seus olhos. Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela certeza de sermos filhos amados do Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Eu te peço, Deus, que o Senhor continue algo do céu nesta noite. Eu te peço que nós possamos sair daqui completamente impactados por aquilo que o Senhor é. Que nós possamos a partir de hoje te conhecer e prosseguir em te conhecer. Que nós saiamos da margem, que nós saiamos, Senhor, da superficialidade. Nos leva mais profundo. Nós repreendemos, anulamos todo espírito contrário que esteja tentando roubar este culto, roubar esta palavra.
Todas as amarras do inferno seja quebrado agora em nome de Jesus. Nós declaramos e afirmamos em teu nome que o único Espírito que tem autoridade legal para agir nas nossas vidas e neste ambiente é o teu Santo Espírito. Então, ó Deus, faça algo segundo a tua vontade nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Conhecer e prosseguir em conhecer. O que é conhecer? Conhecer é o ato e o efeito de conhecer algo. Bem redundante, mas uma pergunta que eu gostaria de fazer nesta noite: você está, ou nós estamos, conhecendo ao Senhor? Hoje em dia nós temos ouvido e visto várias maneiras. Pessoas dizendo que as igrejas têm tido um encontro ou um conhecimento de Jesus histórico, e assim vai, e assim por diante também. Mas uma coisa que o Senhor tem falado comigo: como você está me conhecendo? Para quem me conhece sabe que eu sou totalmente apaixonado pelo Senhor e pela Igreja de Cristo. E esses dias eu estava mais radical com algumas, mais incisivo com algumas coisas em relação à igreja. De tanto que nós temos visto e observado pessoas desconstruindo a igreja, desconstruindo o reino, desconstruindo a palavra. E aí de uma madrugada, Jesus falou comigo e me fez a seguinte pergunta: você está amando mais a minha igreja? Deixa eu refazer o que ele... Você está amando mais a igreja ou o Senhor da igreja? Falei, uau. Já pedi perdão, Jesus me perdoa. Eu quero te amar. E eu entendo, meus amados, como nós falamos a respeito da verdade, nós só vamos saber aquilo que é falcatrua, nós só vamos saber aquilo que é enganação, só vamos saber aquilo que não condiz com a palavra, se nós conhecermos. E eu entendo que Deus está nos chamando para conhecê-lo de uma forma mais profunda. Deus anseia que nós, como igreja, venhamos, obrigado, pastora. Deus quer que nós, como igreja, venhamos conhecer a Jesus, venhamos conhecê-lo de uma forma profunda. Hoje eu entendo que o Senhor está nos chamando para sair da superficialidade de conhecer a Jesus. Deixa eu te dizer algo: conhecer Jesus não é um estalar de dedo. Muitas vezes nós, por intermédio da religiosidade, por intermédio de princípios que não condiz com a Bíblia, acha que Jesus faz parte do Sim Sim Salabim. Esses dias eu assisti o Gênio da Lâmpada com os meninos. Muitas vezes a gente acha que Jesus é um gênio da lâmpada.
vou raspar aqui, vou fazer 3 pedidos e acabou. Acha que conhecer Jesus é simplesmente vir em um culto de domingo. E aí eu vou dizer, conforme a antiga dispensação, vim aqui aceitar Jesus e está tudo acabado. Minha vida foi transformada. Primeiro, que não é você que aceita Jesus, é Jesus que nos aceita. Então eu entendo, meu amado, que como tudo na vida é progressivo, como tudo na vida é gradativo, eu entendo, é mais ou menos assim. Qual é o natural da vida? Crescer, se desenvolver e morrer. Isso gera o quê? Processo. E eu entendo que conhecer Jesus também faz parte de um processo. Eu e você precisamos entender que na nossa vida espiritual, na nossa vida de conhecer a Jesus também é um processo que tem começo, meio e fim. Mas infelizmente muitas vezes nós estamos em meio a uma geração que começa radiante. A gente cai naquele engano, o primeiro amor. E esses dias nós aprendemos que o primeiro amor não tem a ver com euforia, não tem a ver com emoção. O primeiro amor é entender que Deus está acima de tudo. Aí começamos, doidinho para um demônio chegar, né? O teste do crente é demônio, né? Muitas vezes, como o povo de Israel começa indo, mas infelizmente muitas vezes paramos em meio ao processo. Fala para o irmão que está ao seu lado, ei, não, fala para o irmão não. Fala assim, eu não posso parar em meio ao processo. Muitas vezes morremos no deserto. Muitas vezes até morremos olhando a terra prometida, como Moisés. Porque não entendemos que com Deus existe um processo, com Deus existe, Oséias, conhecendo e prosseguir em conhecer. Ei, deixa eu te dizer algo do céu nesta noite. Deus está te chamando para conhecer e prosseguir em conhecer o Deus Todo-Poderoso. Mas para isso, precisamos entender que o conhecer e prosseguir em conhecer faz parte de um processo. E se eu e você não quisermos passarmos por este processo, corremos o risco de só conhecer. Vou repetir. Se eu e você não entendermos, se eu e você não quisermos passar pelo processo, nós corremos o risco de simplesmente conhecer. Mas Deus não te chamou simplesmente para conhecer Jesus. Deus te chamou para conhecer e prosseguir em conhecer. Se eu não me engano, em 1 Coríntios capítulo, só dá licença aqui, deixa eu ver se é isso. Tem um texto que diz: quando nós permanecemos no Senhor, Deus está em Coríntios, em 1 Coríntios, depois eu acho.
fala quando nós permanecermos, quando nós perseveramos, Deus nos leva em uma profundidade do reino dele. E eu me entendo, meu amado, que conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor, precisamos entender que existe um processo. Precisamos entender que o nosso evangelho não pode parar simplesmente no conhecer. Não podemos cair no engano que o evangelho, que o cristianismo está baseado na salvação. Eu sou da época que eu preciso aceitar Jesus porque eu não quero ir para o inferno. Sair do inferno, meu irmão, é muito pouco para o reino de Deus. Deus não quer que você saia. Se você está se relacionando com Jesus simplesmente para ir no inferno, para não ir para o inferno, desculpa, é muito pouco. Deus está te chamando para mais profundo. Deus está te chamando para que você desenvolva algo sobrenatural do reino de Deus, meu irmão. Deus está te chamando para ir para a profundidade daquilo que Deus tem, para que você não precise. Eu não vou falar, eu ia falar. Eu prometi para mim mesmo que eu não vou falar. Mas que você não precise de ninguém. Eu não estou dizendo que você vai viver uma vida egocêntrica, você sozinho, não. Mas eu estou dizendo que você não precisa de técnicas humanas. Você não precisa de um coach, falei. Para ser destravado. Para que você entenda, para que você saiba que você é a resposta de Deus para esta geração, para que você entenda que Deus não quer que você viva na margem, na superficialidade do reino de Deus, para que as pessoas que estão ao seu lado vejam e enxerguem algo extraordinário sobre a sua vida, quando olhe para você e fala: ei, existe algo diferente nesse homem, existe algo diferente nesta mulher, existe algo que brilha. Eu sou suspeito, eu falo para minha esposa, eu sou o fã número 1 dela. Para a honra e glória do Senhor, semana passada ela recebeu uma promoção. Fiquei sabendo primeiro do que ela. E eu estava bravo com ela e ela nem desconfiou. Chegou no outro dia, ela viu o vídeo e falou assim: como você fez esse vídeo? Eu falei: tem os meus contatos aí no banco. Mas o que me chamou a atenção, 100%, não vou dizer dos crentes, tá? Porque crente é crente. 100% das pessoas do banco disseram: o Deus que você serve e a forma que você serve este Deus é diferente. E aí ela ficou sabendo esta semana, ela teve a primeira reunião com a chefe dela, com o chefe dela, dessa nova área. – 40 pessoas foram entrevistadas para 6 vagas. Mas só que dessas 6 vagas já tinha 2 vagas que foram pessoas promovidas dentro da própria área para a qual ela foi. Resumindo, 40 entrevistas para 4 vagas. E quando ela fez a reunião e quando ela viu as pessoas que foram promovidas junto com ela, ela falou assim: Deus é Deus na minha vida. Então, meu amado, eu entendo. Eu estou falando, eu estou falando da minha esposa porque é o que eu convivo, é o que eu vivo todo dia. Eu não estou dizendo que é um mar de rosa, não. Tem semanas que ela quer me matar todo dia, irmãos. Mas eu entendo
quando nós se dedicamos a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, Ele vai nos estabelecer, Ele vai nos honrar, Ele vai, e eu não estou falando aqui de uma palavra de chavão, de uma palavra, não, eu estou dizendo que é a palavra, que Deus vai nos colocar como cabeça e não cauda, Deus vai nos colocar como referencial desta geração, que nós não precisaremos ir mais para os famosos, para um famosinho. Isso você vai ter referencial na sua casa, você vai ser referencial da sua família. Por quê? Porque você vai conhecer de uma forma extraordinária, você vai sair da superficialidade, você vai sair da beira do rio e vai começar a andar em direção àquilo que Deus tem para você. É isso que o Senhor está nos chamando, é isso que o Senhor está nos dizendo: filho, filha, vem para mais fundo, vem para me conhecer. Jesus dá o nosso maior exemplo. Quando você vai para o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 40, versículo 52, diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça. Ah, pastor, você está falando de Jesus. Jesus é 100% homem, é 100% Deus. Tá bom. Vou falar de um cara que não foi 100% homem, 100% Deus, Samuel. Enquanto Finias e Finéias estavam deturpando o templo, deturpando o sacerdócio, eles estavam zelando pelas coisas da eternidade. E foi o homem que ungiu o maior rei de Israel, chamado Davi. Prosseguir, conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus. Deus está nos chamando para sair da superficialidade. Tudo que Deus colocar na sua mão, meu irmão, dê o seu melhor. E eu não estou falando aqui, porque hoje nós estamos na geração que só existe uma maneira de ser bem sucedido, é ser milionário. Mentira. Eu fico falando, meu Deus, o que seria de Jeremias nesta geração? Jeremias foi o cara que só profetizou desastre, só profetizou, e ele falava, e ele chegava ao ponto de dizer para Deus, e ele chorava, falando assim: Deus, eu quero profetizar uma coisa boa, e Jesus falando, fica quieto que, Jesus não, Deus falava, fica quieto que quem manda sou eu, você vai falar aquilo que eu estou te mandando. Ele não foi bem sucedido no seu ministério, bem sucedido que eu digo, não teve algo extraordinário, mas ele fez aquilo que Deus chamou. Então ser bem sucedido não tem a ver com recurso, bem sucedido não tem a ver com finanças, bem sucedido tem a ver com que você faça segundo a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor para mim e para você é conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Meu irmão, não tenha medo de ser diferente. O mundo pode estar apontando para algo. O mundo pode estar te direcionando para algo. Está todo mundo indo, mas só vá segundo aquilo que Deus falou para você. Se Deus não falou, continue fazendo a mesma coisa. Eu gosto bem legal. De vez em quando você vê lá um post, né? BIC 1950 e BIC 2022. É a mesma coisa.
Se Deus está te pedindo para fazer a mesma coisa, faça. Agora não queira fazer algo que aquilo que Deus não está chamando, não queira fazer algo que aquilo que Deus não te ordenou, porque se eu e você se movermos segundo a nossa vontade, deixa eu te dizer algo, corremos o risco não, temos absoluta certeza que nós vamos bater a cabeça, e Deus não quer que você bata a cabeça, Deus não quer que você dê errado, Deus te chamou nesta terra para que você viva em abundância, para que você viva conhecendo a profundidade do Senhor Jesus. Mas como eu vou ir para mais fundo se eu não sei o caminho? Como eu vou ir mais profundo se eu não sei o que Deus está dizendo sobre mim? Aí sabe o que acontece? Aí você vai para as redes sociais, você vai para o YouTube, porque no YouTube tem tudo, meu irmão, tem bênção, muita bênção, mas também tem muita porcaria. Aí você vai lá, digita alguma coisa, e 100% das vezes, é uma pessoa que fala super, hiper bem, se porta super, hiper bem, uau, é isso que eu quero para a minha vida, e alguns dizem até da Bíblia, estourei, era o que eu precisava, o cara fala até da Bíblia, mas cuidado, a Bíblia diz que nos últimos tempos teriam lobos no meio da igreja. Por isso que eu te convido a ser conhecedor da palavra de Deus. Eu já falei, existia um povo em Atos que quando os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, chegou em uma cidade, começou a pregar, sabe o que os bereanos faziam? Ia para a palavra, para não ser enganado, sabe? Esses dias eu estava ouvindo um grande homem de Deus, sabe o que ele tem falado? E algo muito lindo, eu ouvi algo do pastor Mário Freitas há 3 anos atrás, fazendo discipulado com ele, uma mentoria com ele, e ali eu tive um tempo de 1 hora, 2 horas no Meets, conversando com ele. Ele falou assim: meu irmão, deixa eu te dizer algo, não se surpreenda com a multidão. Eu vivo no meio da multidão e 100% dos pastores estão querendo voltar para algo simples. Esses dias eu ouvindo 2 pastores top, e ele falou exatamente isso que o Mário Freitas falou há 3 anos atrás. E ele falou o seguinte: sabe o que foi bom da pandemia? A pandemia fez a gente voltar para trás. Sabe uma coisa que estava me corroendo, sabe uma coisa que estava me roubando de conhecer e prosseguir conhecer a Jesus? Era a minha agenda, que eu pregava quase de domingo a domingo. Eu não tinha tempo para Jesus, eu não tinha tempo para minha igreja local, eu não tinha tempo para sentar à mesa. Deus está nos chamando para conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus de uma forma mais profunda. Sabe uma coisa que ele falou que me chamou a atenção? Sabe o que está faltando na igreja brasileira? Quem ousa dizer? O que está faltando na igreja brasileira? Bíblia. Está faltando conhecer o nosso Deus. Está faltando conhecer e ter um relacionamento com a palavra, porque a palavra vai nos orientar quem nós somos no reino de Deus. A palavra vai te dar a maior profecia sobre a sua vida, meu irmão. Você não vai ser mais dependente de um guru gospel, você não vai mais ser dependente do profeta tal, da missionária tal, do apóstolo tal. Não, você vai ser dependente e firme na palavra do Senhor. Vou profetizar sobre a sua vida agora. Fala amém, irmão.
Você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Você tem tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem. Você pode tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode. Então, meu amado, o que está faltando para mim e para você, para ser exatamente aquilo que Deus nos chamou para ser nesta terra? Conhecer. Obrigado, Tiago. E prosseguir e conhecê-lo. Aí pode ser o cara mais top da galáxia vir. Condiz com o que a palavra diz? Se condiz, eu estou indo. Se não condiz, sai fora. Mas o cara tem resultado. O cara é milionário. O cara é isso, o cara é aquilo. Dá licença. Dane-se que ele tem tudo isso. Paulo era um homem bem-sucedido, fazia parte do Sinédrio, correto? Judeu, top da galáxia, mas se você for olhar as cartas dele, chegou um ponto dele falar assim: pede para fulano de tal trazer os meus casacos que eu estou passando frio. 90% das cartas que ele escreveu, que faz parte do novo evangelho, ele escreveu preso. Mas ele conhecia Jesus. E ele prosseguia em conhecer a Jesus. Quando eu olho para Ezequiel capítulo 47, meu irmão, do versículo 1 ao versículo 5, é muito extraordinário. Para quem não conhece, eu vou situar. É aquele texto que o profeta para diante do rio e Deus dá um cordel. O que é cordel? É uma fita, é uma linha. E se você olhar na Bíblia, todas as vezes que Deus se relaciona a respeito do cordel, o que Deus está dizendo? Ou uma hora é juízo, ou outra hora é dizendo: eu estou medindo, eu estou colocando no prumo. E ele dá um cordel para o profeta e fala: começa. Ele vai lá, mede 1000 côvados e entra. E aí ele entra, a água está no tornozelo. Isso daqui, meu irmão, é um retrato de conhecer e prosseguir em conhecer. O que é a água no tornozelo? É você se converter, é você aceitar Jesus, aceitar Jesus, eu me contradizendo, é você falar: Jesus, me aceite, eu quero ter algo contigo, eu quero viver algo real e verdadeiro com o Senhor. Aí você está lá com a água, mas para muita gente isso é o suficiente. Uau! Recebi o novo nascimento. Mas segundo Ezequiel 47, a água não para no tornozelo. Ele mede mais 1000 côvados e vai para onde? Para o joelho. É o caminho do processo. Deixa eu te dizer algo, meu irmão, o joelho não é o fim, o joelho é o começo do processo, e muitas vezes eu e você estamos se contentando com a água no joelho. E o que Deus está falando para a gente através de Ezequiel, dizendo: ei, não para no joelho, não para no deserto, eu tenho a terra que mana leite e mel para vocês. Aí a água vai para onde? Para o lombo. Aí o cara já tem os dons espirituais. Já até terminou a escola, o 4º módulo da escola bíblica CIA. É um líder de ministério. É um pastor, para eu não me tirar do meio, tá bom? É um pastor, é um líder, mas eu já estou atrás, já estou o suficiente, já canto no louvor, já faço isso, ei!
E eu prometi que não ia gritar. Um dia eu cumpro essa promessa. Fala amém, irmão. Vocês vão falar amém porque vocês gostam do pastor que grita, que é doidinho, né? Aleluia. Vamos destituir a diaconisa. Vem aqui, nós vai tirar a unção agora. Vai deixar de ser diaconisa agora, em nome de Jesus. Meu irmão, não está disciplinando sua irmã, sua esposa lá, não? A água está no lombo, está satisfeito. Eu disse esses dias aqui, Jesus é uma montanha que nunca será escalada até o topo. A água no lombo é pouco. A água no lombo é pouco. Sai do tornozelo, sai do joelho, sai do lombo. Qual é o passo? Próximo passo? Aonde não dá mais pé. Pegue a visão. No tornozelo você tem controle ainda sobre a sua vida. No joelho ainda você tem controle, exceto a pastora Mica. No mar a água está no joelho, ela, ai meu Deus, pastor, vem aqui, Rafa, me segura. No lombo você tem controle. No ombro você tem controle. Mas Deus está te levando e está te chamando para ir para um lugar que não é mais você que controle a sua vida, mas é Ele. Não é mais você que dita a direção da sua história, mas é Ele. Vai, Jesus está nos dizendo: eu quero levar você a águas mais profundas, que você não saiba para onde ir, você só vai nadando e eu direcionando, você só vai conhecendo e prosseguindo, conhecendo e prosseguindo, indo mais profundo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Ei, não caia na ilusão do imediatismo. Hoje nós estamos na geração de imediato. Quer ganhar? Quer ficar milionário? Faça o plano 10 por 1. Em 10 anos você vai prosperar. Em 1 ano você vai prosperar aquilo que Deus. Em 10 anos, aleluia, pode acontecer isso, aleluia. Eu não estou minimizando o poder e a vontade de Deus, mas eu entendo que todo crescimento, toda plenitude precisa de desenvolvimento. E Deus, pega isso no seu espírito, Deus planejou um desenvolvimento extraordinário para a sua vida. Fala comigo, Deus planejou um crescimento e um desenvolvimento para a minha vida. Conhecer e prosseguir em conhecer faz parte da nossa identidade original. Conhecer e prosseguir em conhecer faz parte da nossa identidade original do Éden. O que Deus fazia ao virar do dia e ela se relacionar com Adão e com Eva. O que ele ia fazer? Conhecer, ia dar oportunidade de Adão e Eva conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Então isso faz parte da nossa identidade original. Precisamos entender, precisamos caminhar, que Deus quer que nós desenvolvamos a nossa fé, a nossa intelectualidade. Graças a Deus aqui a gente gosta de ler, irmão. Os pastores, liderança está com... Coloca, se você não lê, irmão, lê pelo menos um livro por ano. Sabe a única coisa que ninguém pode roubar de você? É
é o seu conhecimento. E eu dou uma dica: não leia só livro que vai te apontar para um desenvolvimento profissional. Você tem que ler, mas também leia algo que vai te desenvolver no teu espírito. Invista naquilo que é eterno. Hoje nós estamos numa geração que conhecemos muito aquilo que é da terra, conhecemos muito daquilo que é terreno, e não está errado, você tem que conhecer mesmo. Se Deus te colocou, meu irmão, como um enfermeiro, você tem que ser o melhor enfermeiro, tem que estudar. Se Deus te colocou como um psicólogo, você tem que estudar. Se Deus colocou você como um empresário, você tem que estudar. Mas não esqueça da eternidade. Não esqueça daquilo que é eterno. Não esqueça de desenvolver aquilo que é do céu, a santidade. A gente não pode mais falar de santidade na igreja, né? Porque é coisa do passado. Não. Deus está levantando uma geração santa. O que é santo, irmão? Não é você ser perfeito. Santo é você ser separado para a glória de Deus. Eu não estou dizendo que quando você fala assim, eu vou viver uma vida de santidade, você não vai pecar, é mentira. Mas você vai entender, eu não posso viver no pecado, eu vou sair dessa condição, isso não é para mim. Deus tem algo extraordinário, eu tenho aprendido que eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer. E deixa eu te dizer algo: quanto mais você prossegue, quanto mais você evolui, mais santo você vai se tornar, porque você não vai mais estar preso nas coisas desta terra, não vai estar preso ao dinheiro, não vai estar preso mais a nada. Você vai estar preso à eternidade. Não tem a ver com um bitolado, vou viver. Não, estou dizendo que é viver com um propósito. Estou dizendo, vem dar tudo que é seu, que você vai dar. Não tem nada a ver com isso, irmão. Você vai deixar um legado para os seus filhos, você vai deixar uma herança para os seus filhos. Mas sabe qual é a maior herança que você vai deixar para os seus filhos? É o reino de Deus. Esses dias eu estava ouvindo algo, a história do Abe Uber. Quem conhece o Abe Uber aqui? Ninguém, só o pastor. Abe Uber é um grande líder da nação brasileira. Ele começou a igreja em Santarém, foi para Fortaleza está aqui em São Paulo. Já está com 2 campos aqui em São Paulo, Campus Anália Franco e Campus Eldorado. Um homem de Deus. E ele contou a história da família dele. Ele é o único da família dele que não é norte-americano. O pai, os 3 irmãos, todos norte-americanos, nasceu nos Estados Unidos. E o pai dele querendo ser missionário, a igreja não liberava, na época não entendia, e de tanto o pai dele dizer, eu quero ser missionário, eu quero ser missionário, eu quero ser missionário. O pastor da igreja do pai dele, isso nos anos 50, 40, meu irmão, muitos anos atrás, falou assim, legal, eu te libero, mas só que é o seguinte, a igreja não vai investir em você, você vai com seus recursos próprios. Ele falou, tá bom. E ele era tanto ele quanto a esposa, tanto o pai quanto a mãe do Abe Uber, era de 2 famílias milionárias nos Estados Unidos. O que ele fez? Pegou tudo que ele tinha, vendeu, investiu na bolsa de valores lá dos Estados Unidos, e falou assim, quando eu for para o Brasil, eu pego tudo, compro um monte de terra em Minas, ou em Goiânia, ou em Goiás, planto alguma coisa e vou ser agropecuarista. E olha só o que aconteceu. Quando ele vem para o Brasil, quando ele vai ver o rendimento da bolsa, o cara ficou trilionário. Trilionário, foi algo que deu assim um boom, que ele ficou trilionário. Resumindo, não precisava trabalhar, não precisava mais comprar terra. E o que ele fez? Mas sabe o que me chamou a atenção? Abe Uber, muito pequeno, e ele via as histórias. Veio para Minas, se eu não me engano,
O pai dele comprou uma casa simples e viveu uma vida simples. Os irmãos do Abe Uber, crescidos, já sabia da história e falava para o Abe assim: Abe, nosso pai é milionário. Ele: mas como? Olha do jeito que a gente vive. Não, nosso pai é milionário. Um dia, o Abe, mais crescidinho, um dia chegou assim: ô pai, meus irmãos falaram que nós somos milionários, é verdade? Ele falou: é verdade, filho. Falou: pai, posso te fazer uma pergunta? Por que a gente vive tendo algumas necessidades? Aí o pai responde: porque eu preciso ganhar o maior número de pessoas para Cristo. E se eu me apresento como um homem milionário e rico, as pessoas fechariam a porta para mim. Mas me apresentando da forma que nós se apresentamos, nós alcançamos. Onde estava o coração dele? Na eternidade. Você quer conhecer um pouquinho da história do Abe Uber? Pesquisa lá, Santarém. Mais de 50% da cidade faz parte da Igreja da Paz, pastoreada pelo Abe Uber. Quando o nosso coração está no céu, as coisas desta terra não nos prendem. E Deus está nos chamando para se aprofundar na eternidade. Meu irmão, evangelho, reino, cristianismo, não é simplesmente confessar Jesus. Reino, Jesus, não é simplesmente frequentar uma igreja. Quando eu e você pensamos nisso: eu preciso ir para a igreja. Pastor Bruno, pastor Rafa e algumas pessoas que estão aqui, é da época que culto era sagrado. É da época que faltar num culto passava, ficava triste, não era não, pastor? Nossa, quando eu faltava em um culto, irmão, eu ficava triste. Mas hoje, qualquer dor de barriga, qualquer dor na unha, qualquer reunião familiar, a gente abre mão de Jesus. Por quê? Porque muitas vezes a gente está apegado a uma mentalidade religiosa. Nós estamos presos a Jesus como salvação, Jesus a porta de entrada. Meu irmão, deixa eu te dizer, o cristianismo não pode ser simplesmente aceitar Jesus e frequentar um culto. Quando eu e você pensamos assim, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos mutilando o processo de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos defraudando o propósito, nós estamos defraudando o conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus. Eu e você precisamos entender que existe um nível mais profundo para as nossas vidas. Existe um processo de santificação, de preparação, de separação daquilo que Deus tem para nós. Deus está nos separando nesta noite para conhecer e prosseguir, conhecer o Deus Todo-Poderoso. Por isso que é o processo. Por isso que Deus está nos maturando, por isso que Deus está nos alinhando para derramar algo sobrenatural para nós neste tempo, meu irmão. Imagine se você hoje
ou no dia da sua conversão, no dia que você se identificou com Cristo, falou: Jesus me aceita, Jesus derramasse toda a sorte de bênção que Ele tinha para você, primeiro, que você não ia suportar, porque ninguém suporta a glória de Deus plena. Segundo, você ia se desviar rapidinho, porque você não ia estar preparado para a plenitude de Deus, você não ia estar preparado para receber aquilo que Deus tem. Por isso que eu e você, por isso que Deus está chamando a respeito do processo. Meu irmão, não tenha medo de processo, meu irmão. Saia do instantâneo, saia do sim salabim. O sim salabim não vai te levar a nada. O McDonald's não vai te levar a nada. Não estou falando contra o restaurante não, tá? Eu estou falando sobre a ideia de McDonald's. Chega na igreja: eu quero meu número 1 com suco de laranja, eu quero o Big Taste com Coca-Cola gelada. Não funciona, meu irmão. O reino de Deus não funciona. O reino de Deus é conhecer e prosseguir em conhecer, conhecer e prosseguir em conhecer, perseverar, é caminhar. A pastora na semana profética falou a respeito sobre a perseverança. Nós precisamos ser perseverante em conhecer e prosseguir e conhecer o Senhor. Não podemos menosprezar o processo. Sabe por quê? Infelizmente nós estamos numa geração com rei na barriga. Existe um reizinho dentro da sua barriga, e sabe quem é esse rei? Nós mesmos. Que não estamos acostumados a perder, não estamos acostumados a falhar, não estamos acostumados a dar errado. Quando dá errado, vira as costas para Deus. Quando dá, Deus não... E deixa eu te dizer, a vontade de Deus é plena e agradável para você, meu irmão. Se Deus está dando errado, é porque Ele está te livrando. Se deu errado, é porque Deus está te protegendo. E Deus é assim. Lembra que 2 anos atrás, vai fazer 1 ano que nós estamos aqui, 1 ano e meio atrás nós estávamos desesperados com outro salão? E só nesse salão nós teríamos que gastar mais quase 50 mil com o elevador, que nós não tínhamos feito nada no elevador. A liderança pastoral foi buscar um advogado. Procuramos, não foi, pastor? A única coisa que o advogado falou assim, ó: vocês não podem romper o contrato. Não foi isso, pastor? Vocês não podem romper o contrato, porque se vocês romperem o contrato, vocês vão ter que pagar a multa. E na época a multa era uns 20 e poucos mil, né? Falei: Jesus, e agora? E começamos a orar, e Deus... Para resumir a história, irmão, chegou um dia, ligo para a imobiliária, tudo certo, até hoje eu brigo lá com a imobiliária. Não, acho que já tirou. Até uns meses atrás eu brigava com a imobiliária que a conta de luz estava no nome da igreja, ou seja, o salão já era nosso. Aí conversando ligo para a imobiliária, o dono da imobiliária fala assim: o contrato está cancelado. Eu já queria ganhar dinheiro, né? Vou processar o miserável. Aí os pastores mais crentes do que eu falou: não, deixa pra lá. Brincadeira. A primeira coisa que Deus disse para nós, falou assim: vai em paz. E hoje estamos aqui. Eu entendo, tá? Deus, mas a mente religiosa. Mas Deus, a obra não é do Senhor, a obra não é sua. A igreja ia ser maior, ia ter 15 vagas de estacionamento, e que o espaço infantil seria maior, o espaço do culto seria maior. Não tem a ver com isso, tem a ver com a vontade de Deus. E qual foi a primeira coisa que nós falamos, pastor? Foi um livramento de Deus. E continuamos prosseguindo e conhecendo. Aí o que aconteceu? 2 dias depois que tinha dado errado, eu recebo uma ligação. O Bruno e a Lana, que era locatário desse lugar, nos ofereceu. E hoje nós estamos aqui. Posso cantar? Eu vou seguindo a Jesus Cristo neste caminho. É assim, meu irmão, é simples.
Deus não fica devedor a ninguém, Deus não deve a ninguém, Ele não vai dever a você. A única coisa que eu e você precisamos fazer é decidir conhecer e prosseguir em conhecer. Sair da superficialidade, sair com a água do joelho, sair com a água do lombo e ir para a profundidade que Deus tem para nós. E entender que nada é de graça. Nada é de graça, tudo tem um processo. Mateus capítulo 7, versículo 13, versículo 14. Eita, eu só estou na introdução, aleluia, glória a Deus. Ainda temos ceia do Senhor, aleluia, glória a Deus. Hoje culto, quem trabalha amanhã aqui? Todo mundo? Aleluia, então nós vamos terminar rápido. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta, é apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontrarão. Olha aqui, nesse texto, Deus está nos exemplificando e nos ensinando e mostrando que o Evangelho, olha só, a porta, o que significa a porta deste texto? É a entrada, é o começo. Se você perceber, tudo é processo, meu irmão. Eu não vou ser igual um pastor, tudo fala, ó, tá vendo, ó, lindóia, Deus está me chamando de lindo. Mas Deus é bem clássico e bem determinado naquilo que Ele quer ensinar à sua igreja. Ele está querendo dizer assim, ó, ei, existe o processo. Não aceite ficar só na porta. O caminho é o processo da vida. E o alvo é o destino que eu e você vamos alcançar. E o que é? É entrar pela porta estreita e gozar da glória e da plenitude de Deus. E não só na eternidade, meu irmão. Deus não quer que você viva a plenitude só na eternidade. Eu falo isso domingo após domingo. Se Ele quisesse isso, no momento que você tivesse a sua experiência de conversão, quando você tivesse uma experiência de um novo nascimento, o que aconteceria? Beijo, céu. Porque Deus quer que eu e você conheçamos e prosseguimos em conhecer a Jesus. Para que nós sejamos a referência de Deus aqui na terra. Romanos diz que Deus vai nos exaltar tanto, que os próprios filhos legítimos, que são os judeus, terão inveja daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Mas isso ainda não aconteceu. Essa plenitude ainda não aconteceu. E eu entendo muitas vezes, sabe por que não aconteceu? Porque nós estamos acostumados com a água no joelho. Nós estamos acostumados na porta. Nós estamos acostumados na santificação inicial. A santificação inicial, irmão, tem um começo, o meio e o fim. O fim é a glória. O início é a entrada, e o processo é viver a plenitude do reino de Deus, meu amado. Deixa eu te dizer, esses dias eu estudando, eu aprendi uma estatística muito linda. De 1 ano até 30 anos, é o tempo de capacitação. É o tempo de estudo, é o tempo de conhecer, é o tempo de entender. Dos 30 aos 60 é o tempo de construção. É construir, é desenvolver, é fluir, é gerar algo para a eternidade. Não é gerar algo para o seu umbigo. Era algo que vale a pena. É algo que deixe marca na sua geração. E dos 60 aos 80, é o tempo de transferir o bastão.
deixar para uma próxima geração. E entender que tudo que nós construímos não tem a ver conosco, que nem hoje nós estamos lindo. Eu imagino, meu irmão, a igreja CIA daqui a 40, 50 anos, quando os nossos filhos estiver pastoreando a igreja, quando os nossos filhos serão os ministros, quando os nossos filhos serão os evangelistas, quando os nossos filhos estarão influenciando as nações. Aí sabe o que eu vou falar para o bem, para o Zac e para a garotada que vai estar aqui detonando, fluindo? Sabe onde nós começamos isso? Na sala da minha casa. Sabe por onde nós tivemos que passar? Por uma chácara abandonada, que quando nós fomos limpar, o que mais tinha era preservativo e pino de cocaína. E o nosso primeiro culto, a igreja católica emprestou as cadeiras. Nossa primeira vaquinha foi para comprar um bebedor. A segunda vaquinha foi para comprar o retroprojetor. Processo. Porta. Começo, meio e fim. A gente tem um ditadinho que é mentiroso aqui no Brasil. Sou brasileiro, não desisto nunca. Mentira. Estatística, e eu não vou pedir para levantar a mão não, tá? Porque eu faço parte dessa estatística. Quantas vezes a gente para um processo no meio do caminho? Quanta gente às vezes para algo que Deus está liberando para a gente no meio do caminho? Deus está nos chamando para dizer: ei, eu não quero que você seja mais brasileiro, eu não quero que você declare uma mentira, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Não, eu quero que você seja um cidadão do céu, eu quero que você seja um cidadão do reino, que vai levar a glória do Senhor, não vai parar na água no joelho, não vai parar na porta da entrada, vai ir mais profundo, porque o que Deus tem é bom, perfeito e agradável. O que Deus tem é bom, perfeito e agradável. Não é simplesmente conhecer. Ah, mas eu já vou na igreja. Conhecer. Deus quer que você flua. Deus quer que você desenvolva. Deus quer que você termine a sua vida como Paulo terminou, quando ele dá o recado para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 7, capítulo 4, versículo 7, que ele diz assim, se você ler lá do 5 em diante: já estou sendo entregue como libação. O que é libação? É oferta, é sacrifício. O que Paulo está dizendo para Timóteo: ei, eu já me entreguei pela causa do reino, eu já estou sendo sacrificado, para mim não tem mais problema. E Paulo em outras cartas diz: o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Aí ele continua lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 em diante: combati o bom combate, cumpri minha carreira, completei a carreira, guardei a fé. Não tem a ver como você começa, tem a ver como você termina. E Deus quer que você termine e dê certo. Deus quer que você seja a bênção, mas sabe como você vai terminar certo? Conhecendo e prosseguindo em conhecer. Vou dar uma dica de documentário. Tem um documentário na Premiere, como que é o nome? Amazon Prime, falando um pouco do testemunho do Billy Graham. Quando você assiste aquilo, você fala: meu Deus do céu, eu não sou nada. Sabe uma das coisas que me chama a atenção? Um repórter pergunta para ele: o que você se arrepende nessa vida cristã de não ter feito? Sabe qual foi a resposta dele? Eu me arrependo de não ter lido tanto a Bíblia
e de não ter orado tanto. Conhecer e prosseguir em conhecer. Talvez a religiosidade te deixou parado no nível da porta, te deixou parado como massa de manobra. Talvez você veio de uma igreja que não queria que você pensasse, não queria que você fluísse. Mas eu entendo que Deus está nos chamando. É tempo de se desenvolver naquilo que Deus tem para nós. Existe um texto em Oséias, meu irmão, que diz: o meu povo padece por falta de conhecimento. Eu acredito que esse texto não faz mais parte da nossa realidade, sabe por quê? Porque hoje você com o celular na mão, você tem todas as informações que você precisa. Sabe que muitas vezes está faltando para mim e para você? É algo muito simples: matar o nosso ego, matar a nossa vontade e obedecer aquilo que Deus está dizendo. Muitas vezes eu e você estamos como Gideão, só querendo fazer prova de Deus. Deus, hoje eu quero que o algodão amanheça seco. Hoje eu quero que o algodão, tudo em volta esteja molhado, e só tudo em volta seco e só meu algodão molhado. Não, meu irmão, se Deus já falou, meu irmão, se levanta. Se Deus já falou, prossiga. Irmão, não se perca, não pare. Não, se Deus está dizendo, vá adiante, continue obedecendo, continue caminhando, continue andando, porque Deus vai te honrar na hora certa, no momento certo. Deus não tem nada a ver com o seu tempo, não tem nada a ver com o tempo de Deus, meu amado. Só ouse obedecer e permanecer. Deus vai te honrar, meu irmão, porque Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Posso te fazer uma dica? Posso te dar uma dica? Continue conhecendo e prosseguindo em conhecer. Conhecendo e prosseguindo em conhecer. Que você não vai mais ser destruído, você não vai mais padecer. Aonde você colocar a mão vai ser bem sucedido. Aonde você estiver, a glória de Deus vai estar. Aonde você estiver, você vai ser um missionário. Você vai pregar o evangelho. Você vai ser a resposta de Deus. E sabe melhor, você não vai pregar com palavras, você vai pregar com testemunho de vida. Fala comigo: conhecer e prosseguir em conhecer. Obrigado, Amanda. Eu tinha mais um monte de coisa para falar, mas eu quero que você entenda isso. Continue prosseguindo. Não desista. Não desista. Continue buscando. Continue perseverando. Continue acreditando. Não deixe o diabo minar a sua fé. Salmo 109, Salmo 9, verso 10 diz assim: os que conhecem o teu nome, confiem em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Deus não vai te abandonar, meu amado. Ruth capítulo 2, versículo 12 diz: o Senhor retribuirá a você aquilo que você tem feito, que seja ricamente recompensado pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. Confie,
permaneça. Busque ao Senhor. Intensifique a sua busca. Saia da superficialidade. Saia do raso. Saia do evangelho raso, meu irmão. Com toda humildade. Aqui nós estamos em uma igreja saudável, apaixonado pela palavra. Se você quiser, você vai voar. Se você quiser, você vai viver tudo aquilo que Deus liberou para você. Se envolva. Saia da mediocridade. E mediocridade não é uma palavra feia. Mediocridade é viver no meio. E Deus não tem um meio para você. Deus tem a profundidade de um rio sem limite. O que você está esperando? O que nós estamos esperando? Os campos estão brancos. Os campos estão brancos, diz a palavra. Mas falta os ceifeiros. Aí o que Jesus fala? Orai para o Senhor da seara, para que mande ceifeiros. Ouse ser bênção de Deus na vida de alguém. Ouse ser boca de Deus na vida de alguém. Ouse ser a resposta de Deus para alguém, meu irmão. Não pare de olhar para você. Olhe para o próximo. Lembra de Jó quando ele começou a prosperar? Quando ele começou a orar pelos os amigos dele que estavam amaldiçoando ele. Conhecendo a Jesus e prosseguindo em conhecer. Saia do raso. Vá para a profundidade. Eu não sei o que Deus tem para você. Eu não sei, mas você já sabe. Talvez você já entrou aqui pela primeira vez, tá? Deus já está dizendo: ei, filho, filha, eu tenho algo lindo e maravilhoso para a sua história. Eu tenho algo poderoso para você. Sabe qual a única coisa que você precisa fazer? É me conhecer e prosseguir em me conhecer. Eu quero ir mais profundo. Nós temos falado aqui, meu irmão, aumente o seu nível de oração, aumente o seu nível de leitura bíblica. Sabe qual é um dos momentos que eu tenho orado nesses dias? Na hora que eu vou colocar a Maia para dormir. E ela é a mais folgada dos três. Ela deita no berço dela, coloca o pé dela para cima e fala assim: papai, coça aqui. E se eu coçar errado, ela fala: papai, não é assim, é assim, ó. Aí eu ponho uma cadeira do lado do berço dela. Ela põe o pé para cima, eu fico coçando o pé dela e fico orando. Conhecer e prosseguir em conhecer. Nós estamos no começo do segundo mês do ano, meu irmão. Eu não estou querendo aquela palavra super positiva, não. 2022 será o melhor ano. Vai ser o melhor ano da sua vida. Mas sabe qual é a receita? Nós já ouvimos aqui falando sobre identidade, a profundidade, caráter. Sabe quando? E sabe quando você desenvolve a sua identidade no céu? Quando você conhece e prossegue conhecer a Jesus. Que o seu conhecimento de Jesus não está nas pregações que você ouve de domingo aqui na igreja. Que o seu conhecimento da eternidade não está nos vídeos que você assiste no YouTube. Existe algo mais profundo, existe a palavra, existe literatura que vai te dar um norte para aquilo que Deus tem para você, porque é conhecer e prosseguir em conhecer. Faça esse teste este ano.
Fala assim: este ano vai ser o ano que eu vou mais conhecer a Jesus. Eu tenho certeza que dia 31 de dezembro, no nosso culto da virada, você terá testemunhos poderosos daquilo que Deus tem feito na sua vida. Igual o culto da virada deste ano, né? Uma coisa que eu achei extraordinário, todos os testemunhos. Eu não estou dizendo que Deus não abençoa financeiramente não, viu, irmãos? Abençoa. Quando você busca o reino de Deus, as outras coisas é acrescentada, é comida, é bênção, é prosperidade, uma prosperidade do céu, não uma prosperidade do homem. E os testemunhos só era: comprei um caixão para minha avó, mas ela está aí viva. Eu queria fazer isso, aquilo, Deus me tocou. Testemunhos do reino. Eu profetizo sobre a sua vida, eu declaro sobre a sua história, que dia 31 de dezembro, você vai dizer assim, ó: eu busquei a Jesus e eu conheci, eu fui canal de bênção. Olha, aqui ó, tá fulano, ciclano, beltrano, eles conheceram Jesus através da minha vida. Ah, não tá aqui, tá na igreja A, tá na igreja B, aleluia, glória a Deus, porque nós não somos agente da igreja CIA, nós somos agente do reino de Deus. Nós vamos abençoar o maior número de pessoas que chegarem próximo de nós, em nome de Jesus. É bênção, meu irmão. Você vai começar a distribuir aquilo que Deus tem feito na sua vida. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, levanta-te e anda, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Nós vamos, escuta o que eu estou dizendo, nós vamos contrariar as estatísticas. Nós conheceremos a verdade, nós se aprofundaremos na palavra. E ninguém aqui quer que você seja um PhD, um teólogo PhD, não. Nós só queremos que você conheça aquilo que Jesus tem para você. Se coloque de pé.